Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Queria falar um pouquinho do amor de Deus por nós, né? Das coisas lindas que Ele faz na nossa vida. Que os anjos do Senhor estejam aí protegendo vocês, guardando, amém? Queria falar hoje sobre a misericórdia de Deus, né? Como Deus é extremamente misericordioso, né? Eu queria ler aqui 1 Reis 18. Queria falar, na verdade, sobre quando Elias convocou o rei Acabe, né, e os 450 profetas de Baal, né, para que eles pudessem, na verdade, o rei Acabe estava adorando outros deuses, né, que não fosse o Senhor. Então Elias convocou os profetas de Baal e falou assim: então vamos ver qual Deus que vai responder, né, com fogo. Tragam um cordeiro, um novilho, né, que nós vamos oferecer o novilho em sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, né? Então, aí quando o rei Acabe convocou todo o povo e os 450 profetas de Baal, né? E eles invocaram ao Deus deles, né? Que eles adoravam, que eles serviam, e ele não respondeu, né? E Elias, aqui no 1 Reis 18, Elias fala, no 36, né? A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, né? Então, quando Deus chamou o rei Acabe e Elias convocou o povo, né, para que ele provasse que só o Senhor é Deus, né, provasse para o povo que tinha se perdido, né, que estava adorando outros deuses, e os outros deuses deles não responderam, né, quando eles pediram ali, né, para eles não responderam. Então Elias provou para ele que só o Senhor é Deus, né, só o Senhor é Deus. Sobre os céus e sobre a terra só existe um Deus, né. Então, na verdade, meus irmãos, a misericórdia de Deus, Deus é extremamente misericordioso, Ele é extremamente misericordioso. Quando os filhos dele se perdem, né? Quando os filhos dele se perdem, a vontade de Deus é que eles voltem para o Senhor, né? É que eles voltem para o caminho do Senhor. Deus não tem... Ele não tem alegria na morte do ímpio, né? Pelo contrário, ele quer que o ímpio se converta do seu caminho, né? Do seu mau caminho. Ele não se alegra com a morte do ímpio, né? Então, Deus ofereceu o seu único filho como sacrifício para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós somos aqueles que dizem representá-lo aqui na terra, se nós somos aqueles que dizem, né, que estamos com Jesus, que temos Jesus, nós temos que ter misericórdia uns dos outros. Nós temos que exercer misericórdia uns para com os outros. Porque o Novo Testamento fala que será exercido juízo sem misericórdia sobre aquele que não foi misericordioso. Porque todos nós recebemos da misericórdia de Deus, todos nós fomos salvos pelo sacrifício de Cristo, porque todos nós somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Nós recebemos misericórdia, então nós temos que ser misericordiosos para com os nossos próximos, para com as pessoas que não estão fazendo as coisas corretas, não estão adorando o Senhor. Se eu, como servo do Senhor,
não exerço misericórdia, pelo contrário, eu exerço juízo, né? Eu quero ser juiz pelo meu irmão, eu quero condenar o meu irmão. Então, meu irmão, da mesma forma, pela mesma medida em que eu meço o meu irmão, eu serei medida por Deus. Porque pela medida que eu usar para medir o meu irmão, eu serei medida por Deus. Então eu não posso medir o meu irmão, eu não posso pedir juízo, eu não posso ser juiz sobre ele. Eu tenho que perdoá-lo, assim como eu fui perdoada por Deus, porque não existe, né? Olha, Paulo foi o assassino da igreja, né? Paulo foi o assassino da igreja. Se fosse hoje, e se fosse hoje, entre nós, um assassino que nos perseguia, que nos matava, que matavam todos os cristãos, aqueles que seguem a Jesus Cristo, um assassino, você gostaria de ter um assassino no meio do seu povo, congregando no meio da sua igreja? Você gostaria? Esse foi Paulo e ele foi recebido pelos cristãos, e ele foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus, um assassino, sabe, meus irmãos? Então, pensem, reflitam, sabe? Exerçam a misericórdia, porque você foi salvo pela graça, não por mérito. Não há nenhum mérito na sua salvação. Você foi salvo pelo sacrifício de um justo, porque todos nós pecamos, todos nós somos injustos. Nós fomos salvos pelo sacrifício de um justo que morreu por nós. Mas quando eu não exerço misericórdia para com o meu próximo, eu vou estar trazendo juízo para mim. Juízo para mim, porque será exercido juízo sem misericórdia para aquele que não foi misericordioso. Então nós temos que ser misericordiosos uns para com os outros, tá bom, meus irmãos? Que vocês entendam que o amor de Deus não é só para conosco, né? O amor de Deus é para todos. Jesus morreu para todos. Então nós temos que levar o reino dos céus com amor e com paciência e perdoando uns aos outros, porque nós também somos pecadores, a gente erra, a gente peca, a gente às vezes comete alguma coisa, mas ele é misericordioso, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tão grande é a sua misericórdia, né? Então assim, nós temos que ser misericordiosos como Deus é misericordioso para conosco, amém, meus irmãos? Que nós possamos exercer essa misericórdia e entender que o amor de Deus é infinito, infinito, muito mais que a gente possa entender, né? Então assim, quanto mais a gente exercer, mais a gente vai ver como Deus é amável, como Deus é bondoso, como Deus é maravilhoso, né? Que nós possamos ser também para os nossos irmãos, mesmo aqueles que às vezes não estão agindo da vontade de Deus, né? Mas que nós tragamos eles para nós, traga o coração deles para Deus, e não pelo contrário, né? Condenando e tudo, que a gente possa entender que a vontade de Deus é que todo pecador se converta, né? Amém? Então tá, fica com Deus, a paz do Senhor, que os anjos do Senhor estejam aí protegendo vocês, guardando, que vocês exerçam a misericórdia de Deus, assim como ele foi misericordioso para com vocês, amém? Um abraço.